para a glória do Senhor e para o nosso bem, For the honor of cuidando dos glory pensamentos. of God, Hoje we're nós going to vamos talk falar de about fortalezas mastering mentais. your Diga, thoughts. fortalezas Mental mentais. fortress. E Mental diz a palavra do fortress. Senhor, na primeira carta de And Paulo in aos 1 Coríntios, Corinthians capítulo 2, 2, versículo 16, 16. it says, Pois quem conheceu a For mente do Senhor who has que o known the possa mind of the instruir? Lord so as to instruct him? Nós, porém, But we temos a mente have de the mind of Cristo. Christ. Nós, porém, We nós salvos, have temos a mente the de mind Cristo. of Christ. Nós temos, We não é have- que teremos, nós we have temos now a mente the de mind Cristo. of Christ. Diga, agora você vai começar a confessar um Say pouquinho after me. diferente. Diga, eu posso pensar I can como think Cristo pensa, like Christ thinks, porque eu tenho a mente because de I have Cristo. the mind of Olha o Christ. irmão que está ao seu lado e diga, você Say pode to your pensar como brother Cristo beside you, pensa, you can think porque você tem like a Christ mente thinks, de because you Cristo. have the mind of Christ. Vamos orar. Let's pray. Jesus, lindo, Jesus, Jesus, wonderful maravilhoso. Jesus, Senhor Jesus, dessa igreja, the Senhor Lord das of this nossas church, the famílias. Lord of these Deus sobre families. tudo e sobre todos. Almighty God, Deus que muda a nossa everlasting sorte diante God, dos nossos olhos. the one who Deus changes que nos everything, ensina a viver a fé. the one who teach us Deus que é how to grow in conosco faith. quando passamos vales God that is sombrios. always with us, doesn't Mas matter Deus where we are. que é conosco também, God, Senhor. Quando you're saímos always dos with vales us. e comemoramos a vitória, Especially when we are celebramos, celebrating Jesus, victories in our Deus, os lives. seus God, milagres. your miracles Obrigada, Jesus, are porque tu wonderful. não és teoria, We Pai. thank you, Jesus, because Tu és you are um real. Senhor de vida prática. You are a a tua real palavra God. é aplicada Your e word ela funciona. works. Ela traz, Your Senhor, word resultados. brings Ela traz results, resultados Lord, a curto, a in médio, our a longo lives. prazo, mas ela traz resultados, Doesn't matter Pai. when, but it Basta brings que results. nós We just have creiamos, Jesus. believe. Basta We que nós just have pratiquemos, Jesus. to É practice. muito simples. It is very simple muito to take simples, faith Pai. in action. E o que tem que And acontecer da tua parte What acontece. has to happen, Portanto, it's nesta going to hora nós happen. não te limitamos, And at this Pai. moment, Com Lord, os nossos pensamentos, crenças, we want to open up our paradigmas, minds. nós não te limitamos, Jesus. we want to E nós be dizemos, unlimited, faz a tua to obra have nesta unlimited manhã, thoughts, Jesus. Lord. Fala, Work on fala o us. que tu quiseres, Talk ensina-nos to o que us. tu quiseres, Teach Senhor. us, Lord, E que esta how palavra, to do the right thing, Deus, how to think arranque correctly, crenças, how to be destrua masters of our paradigmas thoughts, e Jesus. derrube as And we are going fortalezas to mentais, Pai. rebuke and Em destroy nome all para the a glória mental de Deus. fortress. Assim nós oramos com fé. And we pray E with todo o faith. povo de And Deus all diga the people of God Amém. say amen. e amém. Amen. E se vai aplaudir, já sabe. Let's praise our God right now, giving him a round of applause. Glória a Deus. We praise you, Lord. Muito obrigada, Bispa Silmara. Diga uma vez mais, igreja, eu posso pensar como Cristo pensa. Say once again, I can think like Porque eu Christ tenho a thinks mente de because I Cristo. have the mind of Christ. Meus irmãos, My beloved amados brothers and pelo sisters, Senhor, amados por mim também, Igreja de Cristo, Church of comprada Christ, por um that alto was preço, a bought vida do Senhor, for a higher price, sangue the dele life and the vertido blood numa of cruz, Jesus, homens e mulheres, men and famílias benditas do that Senhor, are special, aqueles que good têm seed um on chamado earth, divino the ones para who have reinarem em a call vida to reign através e somente in através life de Jesus through Cristo. Jesus Christ, Vitoriosos em todas as victorious coisas. in everything. O meu empenho junto às ovelhas You de know, Jesus, church, junto ao povo that I de care Deus, about meu the empenho people of junto a esta Christ. igreja, as I famílias care desta about the igreja, families of this é church, gerar and pelo conhecimento I da want to palavra, teach all of you pelo through the ensino da knowledge palavra, and the gerar teaching of the a Word of mente God. de I want you vencedor. to take possession Gerar of the a mind mente of de Christ, autoridade. so you can be an Gerar a authority mente de of your poder. own life. You can be Cristo powerful in Christ já Jesus. outorgou Because ao as seu you know, povo por Jesus graça, has given us sem preço by grace algum. all the E por authority. quê? And O meu empenho é gerar why is that I want to do it? esta Why is autoridade, that? este poder, esta mente de vencedor, para que a igreja Because de Cristo, as I want the Church of famílias de Christ Jesus and the nesta families terra, né, tenham consciência To be conscious de que o que Deus that diz what em sua God palavra says in His se Word cumpre.
is true. de que Deus é verdadeiro, God is e real, mentiroso é o homem. and men E are tudo que liars, é not God. contra a verdade Everything that de is Deus against the se truth of constitui God em is a mentira. lie. Nós temos que fazer desaparecer a consciência de We pecado. have to start Nós temos thinking about que fazer uma how obra powerful we de are. arrancar as We have crenças to e os paradigmas do change passado our thoughts, que aprisionaram changing ou ainda têm thought aprisionado a patterns. vida. Hoje, nós sabemos que And today we know absolutamente tudo that everything está relacionado à that is mentalidade e aos related pensamentos to que você vem a construindo mindset desde a sua infância até os since dias de you were hoje. a Então child. diga assim, tudo. Everything, Diga absolutamente tudo absolutely everything está relacionado is related aos meus pensamentos. to your mindset, Diga, a minha mentalidade to your que mindset, foi your thoughts. construída desde a minha infância. Por exemplo, amados, não é possível We have an example se now. enxergar como doente e se tornar saudável. If you are ill, Não é you possível want se to enxergar be healed, como pobre e se you tornar have to rico. change your mind. Não é possível se enxergar como If you are incapaz poor and you want to be e rich, se tornar capaz. you have to change your mindset. Ou seja, se você In não other words, consegue renovar seus If you can't pensamentos, renew your se você não thoughts, consegue if you controlar can't seus change pensamentos, your thought se você não patterns, consegue manter a mente de Cristo if you ativada, can't use tampouco or você take terá possession of the controle mind of sobre sua Christ, saúde, you won't be seu able to casamento, control your sua vida life and financeira, all the ou areas of your conseguirá life. prosperar em qualquer not área da vida. Going to be successful. Então, quando você entende isso When you e understand crê nessa and verdade believe, bíblica, sua vida your life definitivamente is toma going uma to nova change direção. definitely. Quem precisa de uma nova Do you direção? need a new direction? Quem quer uma nova Do you want direção? a new direction? Muito bem. Então, você passa a ter, quando você crê So nessas when you believe, verdades, quando você vive when you estas live verdades, você passa a ter by resultados extraordinários. this faith, não só you na start vida to have financeira, mas no relacionamento wonderful com a sua results família, in no all seu areas of your ministério, life. na sua Family, carreira profissional, business, nos seus relacionamentos church, pessoais, relationships na with other realização people, dos seus projetos, your dos projects, seus sonhos. your dreams. Então, amado, amada de Deus, entenda de uma vez por It's very todas important o que lhe faz viver uma vida for you bem-sucedida to ou uma vida change, de fracassos. okay? Você precisa saber qual é a your thought causa de uma patterns. vida bem-sucedida, So what is the ou cause de uma of a vida de successful fracasso. life uma or a vida defeated próspera life? ou uma vida de dificuldade A prosperous financeira. life Você precisa or saber living que não é with exatamente lacking of quanto money? você tem hoje, Doesn't matter não é what is happening exatamente today, quanto você ganha Doesn't que matter vai definir se você how vai much you viver earn per month. sucesso ou se você vai viver fracasso. Mas é o que você What verdadeiramente matters acredita is in que what vai you believe produzir resultado em sua That's vida. going to produce new results in your life. Acabaram as desculpas. You don't have any Acabaram as historinhas. excuses whatsoever. Ninguém vai Okay? colocar a culpa do seu fracasso. No aqui one nessa now igreja, is não, going por causa to do conhecimento. Ninguém vai colocar say a culpa that do seu fracasso mais no diabo. Everything Porque is the Satanás devil's só pode fault. fazer alguma Because coisa we contra a have igreja learned de that the Jesus devil can't do através das anything suas against the church maquinações, através anymore. das suas mentiras, He das only suas can ciladas, attack dos our seus thoughts, dardos que but he agem can't onde? touch us at all. Na mente do So povo the de only thing he Deus. can do is Então, a Bíblia influence our ensina minds. que quando nós nos levantamos, But quando nós nos posicionamos e quando We nós learn to resistimos protect na and fé, resist in faith. apagam-se todos os dardos inflamados. There is no effect E from the nós devil whatsoever in our permanecemos lives. And inabaláveis. we become successful. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 de Let's Pedro see 5, what 8 Peter e 9. said in Sede 1 Peter sóbrios 5, e 8. vigilantes. O que, Be o apóstolo Pedro alert está dizendo? Sabe, and of sober ocupe mind. o seu espaço. Se careful, posicione. Okay? Seja sóbrio. Veja onde você foi colocado Sober por Deus. mind. Qual é a sua posição espiritual Remember em Cristo who you Jesus. are in O que Christ que você Jesus. quer para sua What do vida? you want for your Seja life? sóbrio, Be vigilante, sober. esteja atento.
Não fique aí Be borboleteando. alert. Não fique brisando, como dizem. Seja sóbrio, pense. Think carefully about coerente. things. Veja as coisas, Be seja wise. vigilante. Observe. Observe. O diabo, o diabo é adversário. Your enemy, the Ele devil, anda em derredor. prowls Não tá aqui do around nosso like a lado. roaring lion, Derredor. looking for Derredor someone to devour. É bem longe, tá? Então ele fica de longe, So, ele não the é devil leão, is far away from us. mas é como um He's leão, like- no sentido de que he's ele like a tenta roaring meter lion. medo. Ele faz He wants you to barulho. fear him. O diabo tem Okay? um rugido lá longe, observando. E é um leão, como um leão que ruge, procurando. Veja, And- não é que ele tem acesso fácil, ele fica procurando Like a roaring alguém lion, looking pra for devorar. someone Você to sabe o que devour. significa esse devorar no original grego? What does it mean exactly? É que o diabo It means that the fica de devil longe, porque ele não pode is chegar very perto far away de from us. você. Okay? Quem é que está ao meu redor? Who is Você around sabe you o que right diz a now? palavra do Senhor. O anjo do Senhor The acampa-se angels ao of the redor Lord daquele Are around you. teme, daqueles Okay? que o temem So e os around you, teme. close Então, to ao you, nosso are the redor quem angels está? of the Lord. Okay? Os anjos. E quando falo anjo The do devil Senhor, is very far away. He can't come anjo close só to é o us próprio because the Senhor angels Jesus. of the Lord are então, protecting quem us. guarda você e o outro não é nem besta de se aproximar, And the porque devil não can't come pode, foi closer. despojado, Okay? é o próprio Senhor Jesus. Então o diabo não te toca. Agora ele fica de redor, ele fica lá But he is longe, far away. tá? Ele continua sendo Around. adversário, fica lá longe, Okay? como um leão. Então, As a o que ele lion, fica? roaring as a fica lá. lion Né? Ele fica lá rugindo, and roaring, fazendo um barulho, making para te noises assustar. to E olha try só, to frighten you. procurando alguém para devorar. Looking No for original someone é to devour. procurando alguém para trabalhar na carne. So, que hoje nós He sabemos can que work não é aqui no in meu your braço. mind, in Onde your que ele quer flesh. trabalhar? Okay? Na mente. He wants to work in your mind. Por quê? Why? Porque se ele Because achar uma if he brecha can para find trabalhar a na way mente, to work in your eu disse mind, aqui quinta-feira, he can ele não precisa fazer influence força nenhuma, your porque life tudo de estrago in a que ele negative tinha way. que fazer, ele já fez And quando he o pecado spoils everything. entrou na nossa vida. Okay? E quando ele, antes de termos Cristo como Senhor e Salvador, So as you deu know, um jeito, com todas there as is a suas part in our body estratégias, estratagemas, that ciladas, de unfortunately is colocar still as under control crenças of the que lhe devil. convinham, okay, if we os allow it. paradigmas que lhe convinham e as fortalezas para que So, nós these ficássemos fortress travados. thoughts Então belong o to the diabo devil. sabe o que And the devil já knows what foi he comum na can nossa vida, or o que foi cannot do. plantado, o que né? He knows Ainda exactly temos de crenças, Our de thoughts, paradigmas. our desires, Então our ele emotions. fica lá longe, So e he ele is fica far away, rugindo, just roaring as a procurando lion, alguém looking que for lhe dê someone to espaço na devour. mente para trabalhar na carne, porque se ele trabalhar aqui, Because ele if he arruína a nossa works vida. in your Apesar mind, de termos uma Bíblia, he can destroy frequentarmos your uma life. igreja e irmos morar Even no you céu um coming dia. to the Quem está church. entendendo? Are you E o understanding? que Pedro manda fazer? So what is Peter Resistir saying here? firmes Resist na fé. him, Não é pra resistir standing com firm in the batalha, faith. nos montes, vigílias, jejuns. So what is he É saying here? resistir firme. Tem que ter Resist him, firmeza, standing firm. sobriedade, posicionamento. Resistir-lhe firme, In the faith. firmes na fé. Eu já vou Standing explicar firm o que in the isso. faith. Certos de que sofrimento Because you know that the family of believers, throughout the world, is undergoing the same kind of Ele não trabalha sufferings. diferente com outras pessoas. Ele The tem a devil mesma estratégia has the same com todos os strategy filhos de Deus, with espalhados pelo mundo. all Quem está the entendendo? people all over the world. Então, ponto número So, 1. let's see. Number one, Resistir na fé. Having Agora você faith. tem essa revelação. Olha só. Como é que eu resisto na fé, how can you pastor Cristiano? resist? Porque Pedro diz, olha, resistir How na can fé. you resist Como é que eu him? resisto and na fé? stand firm in Resistir na faith? fé é simples de entender. É decidir que pensamentos dirigem So when a we nossa stand firm in existência. faith, Então as pessoas dizem, como é que eu you are resisto? able to Falando com decide ele, which thoughts sai, control your capeta. mind. Você não pode. Você fica conversando com o diabo. So
Are you silly enough to keep talking to the devil? Nosso diálogo não é com Satanás. So let's remind you, you don't have to waste your time talking to the Nós não devil. nos dirigimos, Okay? nós não perdemos We tempo don't com o waste diabo. our time talking to the Então, devil. o que nós fazemos? What do you Qual have é to essa do? resistência? You have Porque to não é ele que está resist. aqui. Ele está lá fazendo... You have to Eu resist. conheço esses Okay? pensamentos. Ele está lá, né? Eu sei o que eu plantei de crença nessa vida. Eu sei o que virou um paradigma. Eu sei que fortaleza está lá dentro So da the mente. devil knows Então ele all ruge, negative thoughts in our procurando ver minds. se a nossa mente And he tries dá to control espaço these negative para aquilo que ele thoughts. já plantou. He wants to know Então é fácil, ele if só we organiza allow algum tipo de uma these ciladinha negative thoughts to medíocre. take control of our Ele lives. prepara uma situação, Okay? o filho da perdição, So he prepares e o crente situations. cai, He se brings envolve, people tropeça, to se machuca, se make frustra, us do adoece, wrong things. perde, Okay? quebra financeiramente. Por causa disto aqui. Porque ele And conseguiu everything is trabalhar connected na carne. to your mind. Irmãos, estão entendendo? Are you Ele understanding? conseguiu Do you devorar. understand, church, Esta é a what palavra que really está na nossa happens? Bíblia em português. Okay? Então, Pedro diz, resiste firme. So Resistir Peter na said, fé é decidir que Resist pensamentos him dirigem a standing nossa firm in the existência. faith. Então, embora todos os que creem tenham sido Although reconciliados everyone knows com Deus about por it meio do and sangue de read in the Jesus Cristo, Bible, okay? nós decidimos We, que at the end of the day, we dirigem a nossa decide existência nesta which terra. thoughts are going to assim, control se our você crê, lives. Eu dirijo. Que pensamentos Do you believe dirigem that a you minha are under existência the nesta control of terra? your life? Então, se nós quisermos, If you igreja, do, agradar you have a to Deus start to think e in a termos different os way. resultados So if you want to prometidos give por Deus em honor sua palavra, to glory and nós glory temos to que God, transformar you have nosso to modo de transform pensar e agir. the way you think Porque se eu and não act. transformar o meu modo de Because pensar, if you don't do that, e enquanto eu não transformo, eu penso while de you acordo com don't as minhas do crenças, that, os meus paradigmas, your life e is aí o being diabo destroyed. está diretamente nessas And the crenças, devil nesses is connected paradigmas, porque somehow ele to this trabalhou a minha destruction vida inteira through para que eu tivesse negative thoughts. aquilo que me dirigisse aos Since resultados you are a que child. ele quis, que ele So continua everything querendo. that is negative, that Então, is se against the eu word não of God, has to resisto, do se eu with não decido que pensamentos the eu devil tenho, working in your se eu não me mind. posiciono, se eu não sou sóbria, não é? O que acontece comigo? Ora, eu sou destruída. Eu tenho que decidir. So you can't Eu allow tenho que mudar. you Eu and tenho your que life to be transformar o meu destroyed modo de pensar e, because consequentemente, eu vou ver mudar of o meu it. modo de agir também. Okay? Então, você tem que entender que há uma guerra em curso. You have to understand that Agora, this is a nesse war, momento está uma guerra sendo and travada is a war na that sua happens mente. all the time Todos inside your nós mind. Temos uma guerra All of em us curso. have a war. E qual é o problema? O problema And the problem é identificar o campo de Is batalha. connected to Porque o que os crentes fazem hoje? this Ah, o issue diabo tá ali. about knowing O diabo how tá to colado. identify Então, vamos fazer the war, the guerras problem. espirituais. Vamos So you fazer don't have to batalhas. waste your time Vamos talking fazer to the devil sacrifícios. or Vamos fazer campanhas. doing dead Tudo coisas works externas. because these things have Coisas que o próprio diabo power ensinou a whatsoever. igreja a fazer. and Ouça, the porque eu tenho muita devil revelação aqui. itself Coisas que a religião wants fala que religious combatem o people diabo, to que do a these religião things. mesmo Okay? herdou das crenças Because he plantadas knows pelo próprio that diabo. if people do it, it's not Então worth fica it. todo mundo procurando So everybody um jeito externo de combater are uma out coisa there que tem que ser Looking combatida for wrong na ways to mente. defeat the devil, and that's what he wants really. É na mente que nós temos uma guerra acontecendo o tempo The todo. war against the devil Então, is in your nós precisamos mind. identificar Okay? é o campo de batalha. So learn how to O campo identify de batalha é a the mente, não está fora battlefield de nós. that is your mind. Ouça. Eu sei que Listen, algumas pessoas church. dizem, mas peraí, eu tenho uma situação Some financeira, people say, eu tenho I uma have a causa horrible na situation justiça. in my life. Isso já é consequência This is a consequence de algo aqui dentro. of something that you have been thinking Aquilo só about. chegou a esta proporção It is just porque happening aqui in your dentro life right now nós não because decidimos, in your mind nós não identificamos you haven't decided, e nós you haven't deixamos found as out coisas what's irem going até onde on, elas foram, and you porque allow fomos things to happen dirigidos pelos in nossos accordance to what the paradigmas e devil pelas wants nossas to happen. crenças.
Então nós achamos hoje que a batalha é aquela causa. You think e a that luta, na verdade, certain com o diabo battles é aquela are enfermidade, dead que é isso, things, que é aquilo. external Isso tudo things, já é a and they actually are consequência. inside Nós temos que ir para o your mind campo de batalha. because they are Nós consequences temos que ir of pra the way mente. you have been thinking Você your sabe, de entire lado life. desta batalha está a mente, você sabe, de Cristo. In one side of Espírito this Santo. battle, we have E Christ do outro and his lado, mind. as crenças, And os paradigmas In the other side, humanos. we have the Diabo. human Então, thoughts, nós temos negative uma luta thoughts, e the campo devil. de batalha. So E você we tem que have saber que isto a war acontece that happens todo tempo. every single day, tempo. every Existe uma guerra single sendo travada time. na sua mente. So, Você vai decidir you are going to que decide pensamentos what você vai ter thoughts you are que vão going to dirigir have. a sua vida. Okay? Você pode continuar com os mesmos resultados You can que keep você having tem the tido, same thoughts ou você and pode the same mudar os results, resultados. or you can change se the você results, aprender a changing resistir aqui dentro. your thought patterns. Tá bem? Se você decidir If you certo, decide o que vai ocupar a sua mente? in a mente right de way Cristo ativada to think ou the as correct crenças way e os paradigmas in accordance to implantados pelo Christ, diabo. your life Ponto número changes. 2. Tudo começa na Everything mente do starts homem. Diga isso in pro your irmão que está ao mind. seu lado. Você sabia que tudo começa aí na sua Did mente? you know that everything starts in your mind? Então vamos lá. Você já sabe You que a know mente é um verdadeiro campo de that your batalha. mind is a Há battlefield duas pessoas disputando a nossa There are mente. two Diga, people duas pessoas disputando a fighting nossa for mente. our mind. Como? How? How is that? Sim. O Espírito The Santo Holy e o Spirit diabo. and the devil. O tempo All todo the time, disputando They a are nossa fighting mente. inside Tá? our mind. A quem nós permitirmos vencer, Who do you allow dominará to tudo em win? nossa vida. Tem That's gente the que tem o question. Espírito Santo no seu espírito, mas não permite We que o have the Espírito Holy Spirit inside of us, but you dirija don't os seus allow pensamentos. the Holy Então é Spirit to salvo direct com uma mente dirigida pelo diabo. your mind. Que horror, bispo! And when you Eu não are estou dizendo, é a bíblico, eu believer, estou mostrando aqui, vou but your misturar já mind com os versículos. does not obey to Somos Jesus, salvos, o Espírito does not obey perfeito, Jesus, completo it's a em Cristo tragedy. Jesus. Okay. Porém, se nós não entendermos o campo If we de don't batalha da mente, understand nós podemos ir what para o this céu, mas battlefield enquanto estivermos is, aqui, a nossa mente determinará os okay, resultados do viver diário. your life's not going to Ok? be good. Entendido até aqui? All right? Muito bem. Bispa, como é que Satanás How is age? that the devil Agora works? você vai entender We're melhor. going to Como é que understand. Satanás age? Satanás The devil- inflama os pensamentos. Diga isso. Satanás The devil inflama spoil os your pensamentos. thoughts. Agora a minha pergunta é seguinte. My second question is, Você já sabe como Satanás age. do you Ele know inflama how the os devil pensamentos. works? Segunda, como é que Satanás How? inflama os How pensamentos? does he spoil Ou our uma que thoughts? venha antes dessa ainda. Quais pensamentos Which Satanás thoughts inflama? do Quais the devil pensamentos? spoil? Que pensamentos What exatamente kind of thought Satanás inflama? is used by the devil? Satanás inflama os pensamentos The devil baseados spoils nas the nossas thoughts crenças e nos who are nossos based paradigmas. on your E o que ele faz mindset, com essa inflamação? mindset, okay? Eles fazem esses On your pensamentos e paradigmas Thought crescerem, patterns, human thought patterns. prevalecerem And the devil no dia a likes dia, it. produzindo toda espécie So de the devil resultado likes indesejável. when you think Vocês estão in the entendendo wrong como é que way. o diabo age? This is the way he Ele works. inflama Okay? He spoils your pensamentos. thoughts Que in order to pensamentos? destroy your As life. crenças e os paradigmas que ele plantou So, ao longo all da the nossa thought vida patterns antes you de have, termos Jesus. if they are in accordance Ou to que the pode devil, continuar plantando they are going se to alguém está em to Cristo, destroy mas your está life. também com o velho homem ainda reinando de alguma forma, se alimentando do mundo. Então, o diabo é capaz de nos induzir ao erro. The A devil Bíblia diz isso. can bring you to Sem do wrong tocar em things nós, without sem even estar ao touching nosso us, redor, without ele even é being capaz close de to nos us. induzir. He Sabe o que é isso? can. Erra. He can Erra, make faz, us comete, somehow do faz something errado, wrong. Faz mau negócio. He can say, do something wrong.
Come Faz on, uma do coisa this. errada, Do te this traga wrong thing. prejuízo. Coma além da conta. If you want to Durma além eat, da conta. eat. Não durma como precisa If you don't want to sleep, don't sleep. Faça um negócio extravagante. If you want to do that thing you Jogue, like, do it. beba. Drink. Ele é capaz Play de nos games. induzir ao erro. He Amados, isso aqui helps é experiência. us Isso aqui é, to do wrong é conhecimento things. puro de revelação de Deus. Quando ele é capaz de nos induzir ao erro? Quando When nós he can deixamos do it. que as velhas crenças When you decidam allow tudo your sempre. old Se eu thought continuar patterns pensando como eu pensei to control your a mind. minha vida toda, o diabo So if you keep continuará me thinking the induzindo same way you ao have been thinking since you are a child, Então, isso aqui é muito the sério. devil is O going to apóstolo keep Paulo, ele destroying your explica life. isso de uma forma Let's see what teológica. Apostle Vamos lá, em Paul Romanos says 7, in 20, ele Romans diz assim, mas chapter se eu 7, verse faço o que 20. não quero, Now, já não if sou I eu quem o do faço. what I do, Então, se eu faço uma coisa errada, if I do what I do, not want to do, se eu sei o que Deus diz, mas o resultado é it diferente is no longer daquilo, I então não é o que who Deus do está mandando eu it, fazer, que eu sei que é but certo. it is Quem é sin que está living in me determinando that o does it. resultado? Um eu, que não é a mente de Cristo. É a mente dirigida So in other pela words, inflamação. São if you os do something you pensamentos don't want to inflamados do, do maligno. it's not Jesus who wants you to do Então, it, aí eu but it faço o que is eu não the quero. mind of the devil. Porque eu sei que eu não devia fazer. Eu sei que aquilo não vai dar certo. Que não I vai dar bom know resultado. I shouldn't do Então, já certain não sou eu quem things, faz. but Então, quem at faz the o end of the diabo, day, através I do ended quê? up Do pecado que doing habita em mim. Ele horrible já plantou things. as crenças dele, os Because the paradigmas devil dele. E quando eu faço baseado put nos thought paradigmas patterns e nas in your life, crenças que eu in your tenho mind, de vida, a minha and experiência de vida. Que experiência? in accordance Pegar as to nossas your nossas experience experiências of de vida e life jogar that no you think lixo. it's something. Nós And temos it's que ter as nothing. experiências Okay. bíblicas. Nós temos que ter experiências dos You do homens wrong da things. Bíblia. We have As to be nossas connected to the Word of experiências, elas God. são o quê? We have to Todas learn to elas renew produzidas pelo our diabo. minds in the Word of Eu God. tenho que dar um basta. And Deus today you está have nos to say, trazendo como igreja That's para um enough. basta. That's enough. Porque se nós Okay. continuarmos, os livros de autoajuda dizem o quê? Se você quer resultados diferentes, você não pode fazer as mesmas coisas. Se você continuar fazendo tudo The igual, books você out vai ter there os say, mesmos if you want resultados. something Por que different, que eu faço do tudo igual? something Porque há uma different. batalha na minha Okay? mente. And why is that we can't E do quem something ganha different? é o diabo que Because faz you fazer don't as mesmas coisas que me realize trazem how the resultados devil works in your indesejáveis. mind. Mas As é soon isso as que you tá na minha vida. understand É his isso que é o schemes, reflexo do que eu okay, penso. you're going to be able to Então, change the way you think. Paulo diz, não sou eu, se eu faço So o que eu Paul não quero, já não says sou once eu quem again, faço. Lógico que now, não sou eu, if I do o what eu I do not unido ao want to do, Espírito Santo, o eu salvo, o eu mente is de no Cristo. longer Quem é? O I diabo, who através do do quê? it. Do pecado, But das it is crenças que ele sin plantou. living in me Isso that está does na minha it. mente, habita em mim, aonde? The No meu sin pé. Não, meu is pé in não your tem mind. comando. É a minha mente Your mind que comanda o meu controls pé para errar, everything. para ir por um caminho Your mind errado. controls your body. Ok? Então, se nós não arrancarmos os paradigmas e as crenças limitantes da nossa mente, tudo continuará como está. Se nós não aprendermos a pensar o tempo todo com a mente de Cristo, It's very nunca important that we aprenderemos a think depender exclusivamente in do accordance Senhor. to how Jesus Nós thinks. continuaremos agindo Okay? com as nossas próprias armas carnais para enfrentarmos todas as Because lutas desta only vida. Amados, thinking like Jesus we can continuar como sempre foi be successful. leva à exaustão. And Se eu perguntasse aqui, if quem you está can't cansado? change your life, you get Muita tired. gente, sei lá, talvez todos levantassem Many a people mão. say, I'm Quem so está tired of my exaurido life. com a I'm vida, so com o trabalho, tired com as of questões living, of the financeiras, com work, problemas de of the família, com as routine, questões de of my saúde, family. está cansado. Why are you so Com as questões tired? espirituais, com as questões do ministério. Quem está Because exaurido? you don't know how Eu lhe to falo, sabe por que change está your exaurido? thoughts. Porque não está pensando, decidindo, trabalhando com a mente de Cristo ativada. Está fazendo tudo isso de acordo com as suas próprias You are crenças, seus tired paradigmas. because E o diabo you are tem doing things in inflamado accordance to what the esses devil pensamentos wants you to para do. que eles cresçam. Então eles ficam o quê? And the No devil comando. O que é uma inflamação? É o knows crescimento. his de schemes. um vírus, uma bactéria, prolifera, cresce. Você veja, se você não combate uma If you infecção, um don't- corte, alguma coisa, aquilo cresce. Agora você imagina uma you don't take care of everything, nas crenças e okay? nos paradigmas crescem. Assumem o comando da vida.
your Assumem o thoughts comando das decisões. that are controlled by the Assume o devil, they comando das become big reuniões. Assume o comando da thought vida familiar. patterns. Assume o And then assume it's o comando going dos to rule negócios. Assume o comando da all your comida que family. eu como. Assume o comando. E os resultados quais serão? Os que o diabo quer. And the devil ends Todos up indesejáveis. controlling your life Amém? in order to destroy it. Então, oh Jesus, nós precisamos aprender muito. There are so many things we have Se to nós learn. não aprendermos, is então, to a pensar church. o tempo todo com a mente de So Cristo, important to você sabe, learn nós how vamos to usar use the armas mind of carnais, Christ. lógica, experiências, So ok? Conselho do amigo, if you don't use the mind of experiência Christ, do outro, eu vou aplicar na minha vida. you're not going to E o be que vai successful. acontecer? Eu vou enfrentar as lutas desta vida com armas And we are going to be pobres, tired precárias. of everything. Isso significa que eu vou perder. And you're going to be a Então, loser. Romanos 12:2. In Romans 12:2 it Respira says, fundo aí. E não vos do conformeis com not este século. conform to the pattern Não of se this conforme world. com as crenças Do not que foram ensinadas a Conform você. yourself with the thought Passadas. patterns. Não se conforme com os paradigmas que você tenha hoje. Não se conforme Do com not nada conform yourself que não está produzindo anything verdadeiramente o que Deus that's diz not na sua producing palavra. something good. Um dos maiores paradigmas criados dentro da igreja pelo One of diabo the worst é dizer, mindset você created não by the pode church achar que você vai ser feliz is aqui saying- nessa vida. Quem já ouviu isso? that people say, Todo crente you're legalista not aprendeu going isso. to be happy Tá in this impregnado. life. Se ele não admite, not? está lá dentro, é um paradigma. Why is that I Aqui can't não. be happy in Você this vai life? gozar do What is gozo this about? Do celestial you know? no céu. Nothing to do with what the Word of God No says. céu. Aqui não. You're going Aqui to be você tem que happy carregar when uma you cruz. arrive in Aqui heaven, você but tem que not here. suportar No, as it's tragédias, not as true. aflições. I Aqui, can't be happy here jaz before no I maligno. arrive in O heaven. mundo jaz no That's maligno. what the Só Word que of nós God não estamos says. no mundo que jaz no maligno. We Nós don't somos belong libertos to desse the mundo world. e transportados We- para o reino do Filho do seu amor. We belong to Jesus. Eu não tenho que me I submeter don't have ao caos to do live maligno. A horrible life. Eu sou livre em Because Cristo I have my Jesus. freedom in Jesus Ele Christ. me libertou. So He set me free from all the horrible things Eu of não this posso world. viver do lado de Even cá, if I live como in the world, escrava do lado de lá, I que eu don't fui have um to dia. live in accordance to the Por que que eu patterns vivo of this aqui world. como escrava? Porque aqui, So if you are a slave of your aqui, life, ninguém me ensinou que é uma batalha You don't ferrenha know todo o tempo. that you are dealing with a E que eu não battle percebo in que your as minhas mind. decisões, as minhas ações, you- as minhas you falas, don't as minhas realize atitudes são how baseadas nas important crenças it que eu is. recebi aqui. Então eu estou aqui orando, So many louvando, times you achando are tudo lindo, entendendo, lógico, understanding the Word of God, mas não vivendo but you dessa are not forma. living the Word of God. Transformai-vos pela renovação da vossa... Do not conform. Você já está lá, Do agora not tem que renovar a conform mente to the pattern of para this ver algo world, but be transformed para que by the experimenteis a renewing boa, of your mind. agradável e perfeita vontade de Deus. Then you will Os be crentes able estão to test experimentando? and approve Não nada. what God's will is. Não His nada. good, E vou mais pleasant, longe. and Muita perfect gente que will. conhece a graça, os mistérios da graça, a doutrina da graça, Even também não people está. that live by the grace are not Porque não having a good entendeu life because they haven't O que é graça? Acha que understood graça é um conjunto de what doutrinas. it is Graça é o coração de Deus to change entregue ao their seu minds. povo. Para que a gente viva Grace. o coração de Deus, o que Grace Ele preparou, is living preconizou, by the determinou para mim e accordance para você. Isso the é heart of graça. God. Graça é o livre acesso Grace à bênção. Graça é você is reinar em having vida. freedom in Graça é Jesus. você reivindicar o que Ele Grace conquistou na is you cruz taking do Calvário. possession of everything Graça Jesus é graça, brought é de you. graça. Então, a transformação de toda a So nossa we have to vida, be transformed. de toda a Okay. nossa realidade em todas as Our áreas, reality, our só lives. vem, igreja, And pela it only renovação da happens mente. when you renew your mind. Nós já sabemos disso, sabemos ou não sabemos? E não é o que a gente quer. That's not what you Experimentar want. a boa, perfeita, have a e agradável wonderful vontade do Senhor. life. Quem quer isso? Nós não queremos You don't uma want vida God's will transformada. in your life. Nós não queremos uma vida plena. You don't want a Nós não perfect queremos life, uma vida abundante. an abundant life. Ora, se isso tudo vem com a renovação da So, mente, presta atenção. you have to learn how to renew your mind. Por que nós não renovamos a And why is that mente? you don't do that?
Quantas pessoas sabem esse versículo de cor? How many Quando ele people aparece know no telão, about fala, this lá verse? vem Romanos 12. Lá vem. And many Sabe people por que lá say, vem "Oh my ele de novo? goodness, Porque a I gente know não what the vive Bible ele até hoje. says, but I'm not living like that." Se a gente sabe If que you existe know uma about vontade the boa, Bible perfeita e verses, agradável, existe uma forma but de ser feliz aqui, You don't live it. pleno. It's because there is something wrong in our minds. Por que então nós não fazemos isso? Se Deus ensina como fazer isso. God is trying to teach us É how renovando to a mente. change A minha pergunta our é, lives. por que nós não renovamos a Why mente? you don't renew your mind then? Por que é tão difícil? Why is it so Renovar a difficult to mente. renew your mind? Pense comigo. Just think with me. Se as crenças que foram criadas em nossa mente If desde uma all eternidade your thought já patterns se tornaram os nossos that you have paradigmas, since you were a child e os nossos paradigmas have become controlam a nossa a realidade, powerful mindset, imagine então imagine se certos paradigmas foram malignamente e ardilosamente construídos, Imagine alimentados all pelo this diabo ao longo da mindset, vida, negative até mindset, se tornarem verdadeiras being fortalezas formed mentais. and Agora eu becoming vou para like extremo. mental fortress. Existem crenças, existem So paradigmas, there are diz beliefs, Cíntia. there are thought Existem patterns, A perpetuação do paradigma chama-se And there biblicamente de are, fortalezas espirituais na mente. biased Por que thoughts. fortalezas Okay? espirituais? Porque foi Why are they plantada por um called ser espiritual Spiritual demoníaco, o fortress. diabo. Because Aonde? it was created by the devil in your É mind. sério esse assunto? Você entende Do you que não é understand simplesmente that it mudar is um not pensamento? simple like just changing Mudar a um thought? pensamento. E olha que isso já exige um grande esforço. You can't only change the way you think, but you Mas have se to trata destroy, de to learn how to destruir uma destroy the fortaleza fortress, mental. the mental fortress. Amados, aqui dentro desse santuário, pela internet Let me agora, tell you what, church. existe uma grande There are so many parte, people eu here ousaria dizer que and a maioria all over the world dos who are cristãos listening to us right now. tem fortalezas Christian people, espirituais believers mentais that have que mental não lhe fortress deixam avançar and para aquilo que they Deus don't allow tem pra them vida to deles. be successful in Amém. life. Número 3. O que é uma fortaleza? What does fortress mean? Então, Let's vamos check. entender. Vamos lá. Fortaleza, pode colocar. Fortaleza Fortress é um lugar is a large, fortificado, strong forte. building or group of Então se chama buildings fortaleza mental. that can be O que tem defended, na cabeça da from maioria attack. das pessoas. okay? Hã? Um forte, um lugar fortificado. It's a strong Um building, lugar protegido, não de coisa boa, não. protected, Protegido para que protected in continue a tendo negative os way, mesmos pensamentos. okay? Olha o que é fortaleza, energia poderosa. So mental Quer dizer que a fortress nossa mente, is the idea os where nossos people pensamentos create têm uma a energia subjective mental poderosa. image of reality. Se um which pensamento is do mistaken diabo, for reality uma itself. fortaleza, tem uma energia poderosa, There is ora, você não há de pensar a negative que a energy, mente de Cristo a negative ativada spiritual energy tem um poder that infinitamente controls maior. the mental fortress, Só que nós temos a mente de Cristo, But we mas nós have temos também the mind of Christ. energia poderosa And dos we also infernos. have some mental Por fortress. isso, o campo de batalha é That's terrível. why Aquilo we que are resiste à constantly ação in ou às war. influências do exterior. Eu queria que você ampliasse um pouquinho isso. Influências do exterior. Eu estou aqui, você Now está we no have culto e você está Influences, exteriormente external recebendo influências influences. do altar. Okay? Ok? So today Só que you are se now na sua having cabeça tiver uma an fortaleza, influence that comes from tem God. algo que resiste But you a also ação have ou as external influências da influences própria palavra de that Deus. come from the world. luta. Sabe o que é luta? So we're talking about war, E também, fights. biblicamente, fortaleza pode ser uma atadura ou uma
Amar. Então, So, fortaleza, a mental fortress is like resumindo, é a prison. qualquer padrão Okay? de pensamento em is the idea where desarmonia, people create a subjective mental image of reality, qualquer padrão which is de mistaken pensamento for reality to self. forte, poderoso, It's a strong thought, guardado, a thought pattern, sabe? Que tem uma energia poderosa, and it has a mas negative que é energy contrário, que está em desarmonia against com a the palavra word of de Deus, God. é uma fortaleza. It is Amém? called a mental Então, fortress. os níveis básicos de fortaleza são básicos, hein? Coloca lá para mim. You can have Fortalezas your pessoais, own mental fortress, fortalezas estabelecidas pelos pais, mental fortress created by your estabelecidas pela parents, fortalezas society, estabelecidas pela cultura, culture, fortalezas estabelecidas pelas religion, religiões, and false fortalezas Christianity. estabelecidas pelo cristianismo legalista. Pode deixar aí no telão. Então, para você entender agora, So no now dia a you dia, can fortalezas understand. são argumentos, são justificativas Fortress, criadas pela lógica mental humana. fortress Quando uma pessoa justifica have to do with logicamente mental alguma images of reality, coisa, okay? está fora da palavra, isso já é Which is uma mistaken fortaleza. for reality to self. Fortalezas são Mental ignorâncias fortress espirituais is like que vão se estabelecendo entre being o povo, ignorant, entre spiritually os speaking. líderes, especialmente entre líderes cristãos, que fazem essas ignorâncias And espirituais, as fortalezas, fazem com que especially o Filho de Deus ignore Other Christians totalmente that are leaders o in plano other divino churches, okay? e tenha And pensamentos they errados, make sentimentos all errados, lots of people emoções think in a erradas, wrong way comportamentos and errados, generate confissões erradas. wrong thought patterns. E qual é o resultado? And what is the result of Povo all this thing? amarrado, A horrible infeliz, people, depressivo, depressed angustiado, people, doente, ill, pobre, deficiente poor, em tudo. Vivendo com argumentos unhappy, negativos cristalizados always na mente. thinking negative things, Justificativas nós achamos okay? para And tudo. calling themselves Que hoje Christians. chamam-se aí das historinhas que nós contamos para justificar os And nossos giving insucessos, excuses a estagnação, because they are not procrastinação, a successful zona de in life. conforto. Então, o que acontece? Tem um povo amarrado, So we know povo that de there, Deus, there estou is a falando, people. infeliz, They belong to angustiado, God, depressivo, but they cheio are de neurose, depressed, doente, they are pobre, suffering, they are poor, deficiente em todas as they áreas lack da in vida, everything, porque tem argumentos, because porque tem they have sofismas, wrong altivezes thought que cresceram patterns. na mente, and né? lots Foram of mental cristalizados. fortress. Então, essa gente tem uma vida errada, So these people incoerente have com wrong as Sagradas lives Escrituras, against the fora word of do God. plano perfeito de vitória que o Senhor Jesus estabeleceu e consumou na cruz para nós. Vamos conhecer algumas fortalezas estabelecidas pelo cristianismo enfermo do So nosso let's país. see what Algumas, happens. eu não vou pôr no telão. Let's vou see what falando, você happens vai here in entender. Brazil, okay? Coisas que falaram, ensinaram Things that people no catolicismo, na igreja tradicional Say, protestante, okay, se to us mistura com o espiritismo, that are se wrong mistura com um monte de and coisa have que tem nada a nothing, ver they com have nothing to do with filosofia, the word of God. com, sei lá, seita. Eu peguei algumas apenas, que eu me lembrei. O fracasso de uma família é por causa de maldição hereditária. Some people that say that Mentira. your family eu is estou not falando good dos crentes, because Quando uma família your confessa family is Jesus como cursed, Senhor e okay, this is Salvador, wrong. naquele momento, As soon toda as maldição é a quebrada, family porque Jesus receives fez Jesus, maldito no nosso Jesus breaks all the curse straight lugar. away. Um problema Number grave 2. na vida de um filho de Deus é porque o Espírito Santo saiu da vida dele. Someone that says that if you are going aquele que se through torna- problems in life is because the aquele Holy que crê e Spirit confessa is not Jesus, o inside of Espírito you se torna anymore. um This is espírito wrong. com ele, As soon as Espírito receive Jesus, E a the Bíblia Holy diz Spirit que os dons e a keeps vocação inside da of you chamada forever. São Okay? irrevogáveis. Uma vez em Cristo para Once you are saved, número you are 3. saved. Se as bênçãos não se manifestam é porque tem pecados If you are not ocultos na being vida. if you are not being blessed, it's because you are triste você sinning. falar isso para uma pessoa que é irrepreensível, santa, que tem uma And vida digna, You say, tal, hang on a e de minute. repente, I am a ela acha sinner. I've been sinning every Deve ter single alguma day. coisa que ela não I'm percebe, always ela doing tá wrong pecando things. o What's the tempo point todo. having Jesus then?
A palavra de Do you Deus know? diz que não existe nada que esteja oculto que não venha a ser So there is revelado. nothing Se that's tiver not algum going to pecado be oculto na revealed. nossa vida, o If próprio there is a Espírito Santo horrible vai nos sin, the mostrar Holy para que a Spirit is going gente to se show arrependa. us. Okay? Confesse e deixe. You Que alcance a confess misericórdia do and you Senhor. keep going on with 4. Jesus. Tudo que a pessoa faz dá errado porque perdeu a unção de Deus. Sometimes they say that Bíblia Sagrada everything diz you o do quê? is wrong Que a unção because que dele you don't recebeste have the permanece anointing em of vós God e ela é anymore. para And sempre. that is wrong A unção não because se as retira. soon as A unção you é o receive selo do Jesus, Espírito Santo. 5. the Holy Os Spirit is negócios não se inside of you. concretizam porque perdeu pontos com Deus. Alguma pessoa fez. Amado, nós There are estamos aqui some para wrong ganhar things perder com happening Deus. Nós já because somos abençoados God com toda sorte de bênçãos does nas not like you regiões celestiais anymore em Cristo Jesus. because you have A nossa done wrong vida não things é and ganhar God perder is ponto com unhappy Deus. with you. That's wrong. É pela misericórdia de Deus que se Things renova cada happen in manhã our que nós lives estamos because of aqui, the não é pelos mercies pontos of que the a Lord gente that are ganha ou going to be deixa ou renewed perde every single na day. vida. Nothing to do with God not liking us. He loves all his people. Nada dá certo porque perdeu a santidade. Ah, Ninguém perde a santidade. this É person como is se cursed perder a because santidade, Jesus it's tinha que not a sair da saint nossa anymore. vida, porque o santo é que nos faz santos. so this is wrong. If E o santo Jesus habita em is nós inside para of sempre. us, we are saint. Cuidado, porque You Satanás are pode holy. entrar na vida de um crente a hora que ele quiser e fazer Ah, estrago. Mentira, The devil não can pode. possess your body. No, the Aquele que é devil nascido can't de possess Deus your não vive body. na prática do Once pecado. Antes, you belong to God, you belong aquele to que God, venceu o and pecado, no devil whatsoever o is guarda going e to o possess your maligno não body. lhe Okay? toca. 8. O diabo está amarrando os The negócios da devil pessoa. is causing É preciso problems fazer in uma your corrente de life. libertação. So we needed Mentira. to start Você não precisa fasting or pagar doing preço algum, something so fazer the devil can be corrente nenhuma, defeated. porque por um No, you único don't need to do sacrifício it ele nos because Jesus aperfeiçoou died on the para cross for sempre. you Todos quantos estão sendo once, santificados. and that was sufficient to Mentira. keep the devil Os far negócios não away. tem nada a ver Okay? com corrente de So libertação. it has nothing to do with 9. having A vida do crente chains está and amarrada things porque like fizeram um this. trabalho de macumba contra ele. It's not happening to crentes you acreditam because nisso, amado. Eu someone ouço did isso some hoje. black Pessoas magic in falam your isso. life and É olho gordo, that's why. é trabalho de macumba. I have A some palavra black de Deus magic diz in que my life. contra No, you nós não don't. vale Because the encantamento. word of God says Palavra that que for there is falada contra nothing nós já in your está life that can be derrotada. against your A life língua because que you usar belong to contra mim e Jesus contra and você Jesus protects já us. está And debaixo nothing is da going justiça de to Deus. control Praga or alguma keep our chegará à lives. tua casa, mal algum te sucederá. No evil is Porque o going to Senhor dará harm you ordens aos because teus anjos para the que Lord te is guardem going em to todos give os teus orders to caminhos. his angels Que to macumba é protect you. essa? So how come it happens? Os filhos de Deus não podem almejar coisas grandes porque Oh, não merecem. São believers pecadores, can't pó da think terra, about gafanhotos. Having good things. Why not? Deus me livre de ser tudo Because isso. we Mas don't se eu deserve. pensar No, aqui dentro we que eu sou deserve. isso, se eu sou uma We gafanhota, deserve. o que é que eu vou esperar dessa vida? If Se I eu think sou like pó, that, if I think that I am dust, se eu sou o pó do sapato, eu não posso ter nem sapato. if I am dust, Você percebe I o que can't foi do falado? anything. Fortalezas Can't I? estabelecidas pelo cristianismo legalista so ou these pelas are religiões em geral. negative thought A palavra patterns de Deus created diz que by eu a sou false pecador, não Christianity. merecedora, pó da terra, gafanhoto. A palavra Okay. de Deus diz que eu sou The word of amada, God eleita, says escolhida, that I am a predestinada, chosen que one. Ele me fez merecedora por sua graça. Eu sou herdeira I belong e to co-herdeira com Jesus. Cristo. Eu tenho uma herança I que have foi consumada inheritance na cruz do Calvário, from com toda a Jesus. provisão, com toda a I sorte have de all the bênçãos. blessings, all the provision for my life. Mas doença não é para dar em árvore, é para dar em gente, bispa. E os crentes merecem, porque eles precisam ser doentes para serem So, aperfeiçoados. Sometimes they say, you have to be ill because you deserve. Nós já fomos aperfeiçoados, porque o que é perfeito habita em mim e No. habita em você. We don't. Deus não precisa de uma God doença does not para nos need to aperfeiçoar, make amado. us ill. Deus é glorificado nas God doenças do seu povo. Is Jamais. glorified Imagina se by Deus good things Todo-Poderoso in só our uma lives doença para ser glorificado. and not illness. Deus é glorificado na saúde do seu povo. God Deus is é glorificado glorified na prosperidade in the do seu healthy povo. of Deus é his glorificado na alegria do seu povo. In the happiness of his people. Bispa, o dinheiro é a raiz de todos os males. Oh, money is É not errado. good. No, it's O wrong. amor ao dinheiro,
A idolatria, o dinheiro When é a raiz de you todos os put males. money O first, dinheiro, that is wrong. a minha Bíblia e a But sua being diz healthy que o vinho is alegra a good. vida, o festim faz a festa e o dinheiro atende a tudo. Que história é essa? So, Onde já se viu um negócio having desse? money is not good? Of course it is good. What is not good is when you put money first, God. O dinheiro atende a tudo na minha e na Being sua vida. wealthy Somos is santos. good, and that's what Jesus wants for his people. Bispa, mas peraí. Os ricos não entram no But céu. rich people don't go to heaven. Mentira! It's a lie. Mentira! It's a lie. No céu não entram idólatras, parricidas, matricidas, People who are homicidas. idolatry Amém? Efeminados, and beberrões, that do other obras wrong da things. Okay? riqueza não é obra da These carne, é a don't bênção go de to Deus. Having money, É being resultado rich, do is trabalho a e da blessing of capacidade que God. Deus nos When dá. you work A Bíblia hard diz, and you earn a money Bíblia because you are diz working, que that's Ele not nos dá wrong. força para adquirir riquezas, God para gives ficar us rico. strength. Gives Olha us o que está strength aqui na cabeça to be do wealthy. povo. Okay? Porque aqui, vocês ouvem um versículo, mas na semana, o diabo fala, que nada, olha para a tua vida, olha o teu pai, olha como foi em tua So, família. if you Por are quê? not Porque ele aware inflama about os paradigmas, the ele truth inflama of the as Lord, crenças que ele fez You can change acontecer na things nossa because vida e there are ser so many estabelecida. negative, Amém? wrong thought patterns out there that O diabo pode possuir um crente find em difficult Jesus. to A pessoa está change. endemoniada, nada dá certo. O crente não pode ser possuído So, pelo diabo. a believer can't ever, Amém? never think like Quem é that. que habita em nós? Who is living Amém. inside of Então, onde us? está o Espírito Jesus, de Deus, a through liberdade, His Holy a unção, Spirit. a guarda do Senhor, So, a proteção. we are O crente protected, não pode ser possuído We are pelo more diabo. than conquerors. Bispa, mas eu estava num We are lugar que os crentes special. eram possuídos pelo diabo. Não eram crentes, nunca foram. So, O diabo if you fez were in a aquilo place para where semear mais you saw crença errada na people sua cabeça, para seeing perpetuar paradigmas. being Vocês estão entendendo? receiving devil in their bodies, Tem these que people don't expulsar o belong diabo da to vida de um God. crente, porque Okay? o possesso. Porque possesso You ele can't não be pode desfrutar possessed. das bênçãos prometidas. Que expulsar? Você já viu essas igrejas? Have Todo you ever mundo é seen crente, tá com Bíblia na mão, tá num in a culto, church? põe a mão na cabeça e sai. Eu repreendo. And the person says, Como assim? hang on a minute, you have a Então, devil é um inside of grupo de yourself? endemoniados expulsando demônio, não culpa Deus. Why do you have to do Não it? existe isso. It does not have nothing to do with the Word of God. Em nós habita o Espírito Santo, somos We templos have do Espírito Santo. The Holy Spirit live inside of Mas us. é necessário buscar a porção dobrada do Espírito Santo. You don't need, Porção dobrada. A gente está no novo pacto. you don't need to, Espírito I nos have foi dado por I need inteiro. more A Bíblia and diz que o more Espírito não nos é of dado the por Holy Spirit. medida. No, Quando o Espírito the Santo Holy nos Spirit is selou, inside nos of you ungiu, already. fez Okay? morar em nós, veio por inteiro. Não tem mais porção do Espírito We are Santo. not Lembra lá, living in the Elias, Old Eliseu? Testament anymore. Porque era Alright, so um pedaço de unção por causa do we now ministério do have the chamado Holy deles. Spirit Amém. in a whole measure. Bispa, Deus ama a pobreza. Deus tem prazer God nas wants His necessidades people dos to be seus poor. filhos. No, it's wrong. que é? He doesn't. Mariazinha, capítulo 2, versículo 199. Heresia? 2,9, qualquer coisa. Não tem isso aqui. Deus ama a pobreza. Deus ama o pobre. E vai buscar o God pobre para fazer loves assentar entre os the seus poor príncipes, people. os príncipes do seu And He povo. is going to Deus tira do transform the poor monturo people aquele que está no in lixão wealthy e põe people. assentado nas It does alturas, not mean that He nos likes montes people to be altos. poor. Deus não Okay? ama a pobreza. Deus não se compraz na necessidade. Our Lord does not a Bíblia like diz, when a people minha e a sua, que Deus don't tem have what they prazer. need. Faço votos por tua Our saúde, Lord por wants tua His people prosperidade, to be assim como prosperous. é próspera a tua alma. Essa é a vontade de And Deus, wealthy. a prosperidade. Bispa, o homem tem livre-arbítrio para escolher se ele quer aceitar Jesus ou não. É por isso que ele vive essa... O homem não tem livre-arbítrio para So nada. some people say, anyone can choose if E they esse can bendito, para não falar accept maldito livre-arbítrio, Jesus. que o homem enche They o have peito e the fala, free eu will. escolho. And someone Isso, say, I independente da choose salvação, if I você want escolheu, Jesus você or ia pro not. inferno, e No, eu you também. don't. Que as nossas escolhas são Unfortunately, baseadas nas we nossas don't. crenças, paradigmas e fortalezas que nos levariam direto para o inferno. So
Nós somos eleitos, escolhidos, We are elect. predestinados desde We are antes da predestined fundação since do the mundo. beginning of the world. E salvo em Cristo And Jesus if you are está com saved, passaporte you are carimbado, saved selado pelo forever. Espírito Santo And that's para o it. dia da redenção, vai direto para o So céu. we're going straight away to heaven, and that's it. Aleluia! Ah, bispa, mas Deus tem que respeitar o homem. Some people Balela, say, é o homem but que tem que respeitar God has Deus, to o respect soberano man. nessa No, it's história the other é o way round. todo-poderoso Criador do Man universo, o teu has to Pai, Pai do respect teu God. Espírito. God is Nós our é que temos Father. que We respeitar have Deus. to respect Him and not the Ah, other way bispa, mas a round. vida do cristão é difícil. Ele tem que sofrer como Jesus sofreu. A Christian has to suffer like Jesus, then no, Jesus we don't have sofreu to suffer no like teu Jesus. lugar, para que Because você não Jesus tivesse que suffered sofrer. Ele in pagou your o preço behalf, que eu e in você my tínhamos behalf. que pagar. Ele So foi para a he cruz pelo died nosso lugar. on the cross. Ele foi pregar aos He espíritos took em away cadeias all para the libertar todos horrible aqueles things for our que lives. Ele um dia escolheu, elegeu e predestinou. Nós não We temos don't que imitar have o sofrimento, porque o to sofrimento de suffer Jesus anymore. é Jesus no cumprimento da lei mosaica, Because pagando Jesus o preço that e se suffered fazendo maldito was the no seu e no Jesus meu lugar. of Ele the nos Old chama de Testament benditos, that was abençoados. fulfilling the law. Ah, bispa. But Cada some tem people a sua say, cruz, né? we have to carry our Tem uma cruz cross. para carregar aqui. Eu não tenho. Fique com a minha, já que você I gosta don't tanto have a de cross cruz. to carry. Toma a minha para If you você. want Eu não mine, quero. I give it to you. Pega duas, vai, que nem o pagador de promessa. Vai lá fazer um filme novo, daquela coisa horrorosa. Pega a cruz de todo mundo e leva, já que você gosta de cruz. Jesus took away A all cruz the é símbolo cross. de maldição. Jesus Cross carregou a cruz para você não ter que means carregar cruz something alguma. cursed. So we don't have Ah, to bispa, carry nós não merecemos crosses. desfrutar de nada Okay? bom aqui nesta terra. Nós não, você, me tira disso. Não é por merecimento, é por graça. We don't deserve Merecer, anything. ninguém merecia nada mesmo. We have things Mas by ele the nos grace tornou of Lord. merecedores por uma outorga divina. So now Ah, nós temos que we, pagar the o preço pelas chosen bênçãos que nós ones, queremos desfrutar. we deserve Isso que essas everything. igrejas Everything medíocres that is pregaram. good. E todo mundo acreditou. Tem gente que ficou na miséria porque deu tudo para pagar So bênçãos. people Que Jesus na are cruz learning wrong te doou de things graça. in so-called false Ah, churches. bispa, mas sem jejum não há poder na vida do You crente. have to fast É? to Quem become te ensinou powerful. isso? So who said Um that? líder energizado com a sua mente. Com a sua mente, Someone não é que ele that fez does de má not know vontade. Mas what ele is tem being paradigmas, ele said. tem crenças, ele And tem that person that fortalezas says that to que you norteiam a vida dele. E se ele está na posição de ensino, é isso que ele vai ensinar para o He's going to povo. teach things that he does not know. Então, acho melhor parar aqui. É muita mentira, gente. There are so many lies out muita there mentira para ser in so-called desmascarada. places. Nós precisaríamos de cultos e That cultos are e cultos e called cultos. Só a graça, churches. a revelação da graça para desmascarar tudo Only isso. the grace of God can Ah, set a mulher us não free. pode pregar. Women Não, can't preach. Você tá Why fazendo not? o quê aqui me ouvindo, Why cara? is that women can't preach? Fora, vai embora todo mundo. Vai escolher um pregador lá que vai enfiar crenças No, e this is vai wrong. Of course consolidar women can paradigmas e preach. fortaleza para você viver de rastro, para ser cauda e não cabeça, para pedir emprestado e não ter para emprestar, para viver como um mendigo nesta terra. Deus escolheu quem Ele quis. God chooses E anyone Deus tem He bocas nesta wants terra para trazer libertação, to conhecimento preach da His verdade. word. Doesn't Não matter importa if se é you homem, are a mulher, man velho, or a jovem, woman. adolescente, Doesn't matter if you are criança, young or old. ancião, When the solteiro, Lord casado, chooses viúvo, não you, importa. you are a chosen one. And that's it. Essas mentiras todas So de all Satanás these lies from the foram devil crenças religiosas Become que com a repetição negative thought e as patterns. artimanhas do inferno And then se transformam em they paradigmas. destroy E people's pelo lives. tempo decorrido, And after many se times, transformam em fortalezas espirituais mentais. Quem está entendendo? they become like Eu não sei quanto tempo mindsets. separou, você permaneceu na lei, numa igreja I don't know legalista. for how long Ou na you were católica. in a wrong church, Estou aqui para dizer o seguinte. in a Catholic church não importa or o tempo. O tempo que você in a ficou church lá from the foi law, I don't know. suficiente para fazer o maior estrago but the time you were dentro there da sua mente. was sufficient to spoil your mind. Amém? Você está entendendo? Do you understand, church? São dardos que o inimigo vai colocando na mente das The devil pessoas.
tried primeira to coisa que ele spoil faz your para que thoughts. todas essas mentiras And se he likes doing perpetuem no it. subconsciente Okay. e comandem a vida de um cristão, So he can é que a take confissão que control sai da boca of your life. seja uma confissão errada. And then you can say Porque wrong se é isso que está things. lá dentro, a boca fala do que está You cheio. say- Não é esse coração. Esse You coração say não fala. Esse about coração things não that se are inside enche your mind. de palavra. É esse coração aqui que se enche. So you're talking Centro, about the a heart fonte called mind. é que se enche. E é daqui And it's que a from nossa your boca mind fala. that we say Então, things. ora, se nós temos uma confissão errada, uma confissão If you're que está saying alinhada something com a palavra wrong, do Senhor, if you are- nós estamos amarrados, nós estamos presos, nós temos uma You are like energia living in a poderosa prison, agindo okay, contra where the nós devil controls e everything. produzindo os resultados So that's very contrários important à for us vontade to do Senhor. know about Tá the ficando claro truth. para você? Você está entendendo um Do you pouco o resultado understand, da sua church, what you're vida? talking about here today? Provérbios Okay. 6:2 diz assim: Estás In Proverbs enredado, preso, 6:2 it com o que says, dizem os you teus have been lábios. trapped by Estás what you preso said, com as palavras da tua boca. snared by Da the tua words boca. of your mouth. Ela fala, durante um culto, você não fala o tempo todo quanto eu. Você fala pouquinho que eu peço para você repetir. É isso. Certo. And Mas your o resto da mouth semana, is going to say sabe what muito is bem o que inside eu your tô mind. eu também sei. Nós não criamos o hábito de falar com a mente We de are not Cristo ativada. used to say nossa things in vida, accordance nosso to the dia a mind dia. of Christ. Elaine, Day by day, é o quê? we are doing A boca things, fala do que está cheio, okay? a mente And we don't even think da about batalha, what we are do campo doing. de batalha, a mente cheia de crenças, paradigmas e fortalezas. Então, muitos pregadores So many formam preachers as out fortalezas, there, formam os sofismas, formam as altivez na cabeça do povo de Deus. E às vezes, sem saber, são they instrumentos teach do wrong diabo. wrong Às vezes nem things to his percebem, people. porque vão their people, passando and- adiante as fortalezas que já estão na própria mente deles. Amados, o diabo não precisa The fazer devil muita coisa, takes não. advantage of all these Se ele things. colocar na cabeça de If um the devil líder, can put se ele in the colocar na mind of a cabeça de um leader, professor, of a professor, até da escola dominical, of a uma teacher, mentira, a lie, ele sabe it is que essa enough pessoa vai to lançar destroy essa mentira para muitas pessoas many e people. essas para outras pessoas, And- e aí está feita a obra do diabo. and the devil works this way. Então, dá tanto cartaz ao diabo que parece ser ele o Deus de tudo. Então, nós temos que crer We have definitivamente to believe que o diabo foi that despojado, the devil amarrado, is destroyed destruído. because he is, actually, Contudo, ele pode agir but na mente do povo. he de can Deus. still influence Triste, não é? your mind. As fortalezas destroem a esperança. Mental As fortress fortalezas impedem destroy hopes, que o povo de Deus se veja. destroy dreams, and everything you can desire that's As good. fortalezas impedem Mental que a fortress gente veja algo bom e don't allow belo you pro to nosso see good futuro. things in your future. As fortalezas limitam a vida. Mental Amados, as fortress fortalezas pervertem don't casas allow you to do inteiras anything e transformam, and spoil transformam entire a families. realidade. Amém? Então, eu quero lhe chamar aqui para o próximo culto de quinta-feira, On Thursday, porque a you're mensagem going to do have culto de quinta-feira é como destruir this subject fortalezas. Se você destrói fortalezas, of você this. destrói You're going to learn how paradigmas, to destroy você mental destrói fortress crenças on erradas, Thursday. tá bem? Okay? Mas o ponto número 1 é a nossa confissão que começa But you a know fazer that isso. it's very important that you É o que can sai da nossa boca. confirm Amém? in accordance to Então, the Word of God. Você vai levar essa pergunta para casa. Como é que nós vamos destruir So uma fortaleza ask yourself, religiosa, how are you espiritual, going to destroy a mental fortress num país como o that nosso, has to do with religion com mais de in a 30 country milhões like de Brazil, crentes, a maioria presa a fortalezas, where amarrados, people are being felizes, destroyed pobres, by mental fortress, carregando fardos pesados. people that are poor. A Bíblia diz que as nossas armas são The Bible espirituais says e that poderosas. Eu termino com 2 aos Coríntios 10, 4 e 5. Our weapons
Porque as armas da nossa are powerful. milícia. Okay? Nós In temos 2 uma Corinthians guerra. 10 for 5 E it as pessoas says, pensam que é lá no local de trabalho. the weapons we Vá pro fight seu local de trabalho with tranquilo. are se você not the aprender weapons onde é of que the tá a world. guerra. That's the O local question, de okay? trabalho vai ser a consequência So, de quem vence aqui dentro. if you're thinking that you Você have tá to entendendo? use your weapon Família, tudo. in your family, Igreja, tudo. at Finanças, work, é só o resultado in the de quem church. vence a guerra No. nesse. you are nesse not campo going de to do batalha. it, okay? E as nossas armas The para weapons vencer we essa guerra fight with are não not são the weapons carnais. of Isso the significa world. que não podem estar baseadas em experiências do So passado, you can't think em about your past, idade, sexo, or if o you que are a a man gente or aprendeu, woman, or cultura, crenças, how old you paradigmas ou are, fortalezas. Isso é or carne. Então, everything as you nossas have been armas não são living so carnais. far, your Elas experiences in não são life, carnais, elas são espirituais. okay? E But they sim, have to be spiritual. poderosas em Deus On the para contrary, they have destruir divine power to fortalezas. demolish Coloca aí, strongholds. paradigmas, crenças, anulando nós, We demolish arguments and every pretension que se that levante sets itself up against the contra o knowledge conhecimento of de Deus, God. porque é mentira. E levando And we take cativo captive todo every thought pensamento to make à obediência it de obedient Cristo. to Christ. Agora você vai entender. Quinta, eu vou lhe explicar como se then, leva cativo Next os service, on pensamentos. Thursday, you are going to learn Como how é que eu prendo How as crenças, os take paradigmas, captive your thoughts prendê-los e in order to obey destruí-los. Jesus. Eu tenho que primeiro aprender I learn a levar cativo. how to Eu tenho que identificar how to make e it prender. captive. Crença, paradigma, fortaleza, eu prendo. E o que eu faço? And then Eu vou obedecer a Deus. E Deus manda que and eu then I can obey God. destrua And as then fortalezas com as armas I'll be strong enough espirituais to que Ele destroy me deu. all the mental E isso fortress. começa com a minha But it confissão. starts Eu with convido você a ficar when you nesse start to momento. repeat the word of God with faith. Para encerrar esse culto, And now we're going to end fazer uma confissão de fé aqui comigo. our service Treinamento. and we're going to say something powerful Está right now. disposto? Do you want a church? Lembra quando eu falei domingo passado, né? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu queria dizer só uma coisa para quem não consegue fazer isso ainda. Tem uma fortaleza tão grande aí. You're going to say Você dá o nome things. que You're você going quiser. to make gestures. Timidez. Okay? Você acha isso ridículo? So don't worry A vergonha. about what you're going Eu to sou do. bobo. O nome da justificativa. Just do it. O nome que a gente dá para justificar uma crença, um paradigma, uma fortaleza, não importa. O diabo já deu até esse nome pronto para você autoproteger-se. Sometimes you Para don't você do deixar as things coisas because you como elas think you are estão. going to Mas be a minha foolish proposta é or para quem quer as coisas diferentes. you are A proposta quiet minha, aliás, or não, a proposta de you are Deus shy, é para but quem these quer uma are vida mental diferente. fortress. Okay, so I'm Transformação here to help mesmo, you to viver o transform your evangelho life, mesmo. to Desfrutar da take plenitude da graça possession sobre of the graça grace of the mesmo. Lord. Então, se você não aprender a quebrar algum If tipo you- de paradigma If you aqui, don't eu não want sei to onde você vai aprender. change now at church, Porque fora it's difficult daqui, because o diabo vai usar out todas of as church, situações, circunstâncias, when you're not pessoas here, para que você it's perpetue difficult paradigmas ou até fortalezas que change. já estão na tua mente. Então, nós vamos fazer de novo. Vamos? so now is the time. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você quer Look ou não to this quer? person É uma questão de beside you and decisão. say, Você would you quer ou não like? quer transformação de vida? Would you Você like quer ou to be não quer? your life transformed? Ah, bispa, eu não faço porque eu tenho Oh, I don't like to artrose. do it because I can't move myself very Você well. quer ou não Do you quer? want or not? Eu não faço porque me dói. I can't me do dói a because coluna. it hurts Você my quer body. ou não Do you quer? want or don't? Todas estas coisas All these já excuses foram plantadas na sua vida como consequência, queridos. Have Já é o been resultado do like que tem ganho kinds aqui of dentro. mental fortress. Quando você se diz doente, incapacitado, When you say that you can quando você do se diz something, alguma coisa que okay? justifique para não fazer When you o que have o Espírito está lhe excuses for ensinando, everything, você já tem uma baita de uma fortaleza dentro da tua cabeça have e você não percebe quem é que mental está ganhando fortress essa batalha inside todos your os mind dias. and you
You don't even know. Okay? Libere-se. So set free now. Libere, Let's deixa set Cristo free. te liberar. Deixa Cristo Let sarar Jesus esse corpo. set you Deixa Cristo free. desenferrujar essas Let articulações. Jesus heal you now. Deixa Cristo, Let sabe, Jesus fazer você ser você transform sorrir, you in sair a dessa different máscara, person. dessa cara de carrancudo. Onde te leva isso? Onde isso te levou? Quem é você, afinal? Que casca é essa? Deixa cair essa casca. Who are you? Where is the real Vamos you? lá. Jesus is Já going sabe como to é que show é, you. né? É assim, ó, vou dar um exemplo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? We're going Eu to do falo, like that. Você repete. I e am what the libera aí. Bible says that I Em am. nome de Jesus. Eu creio. I believe. Eu creio numa obra do I Espírito believe Santo. that the Holy Spirit, Eu creio. Eu I believe, creio. Eu I creio. believe Que fortalezas that mental é a vontade fortresses de are Deus going to sejam be destruídas destroyed das nossas vidas. forever. Então vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou o que a Bíblia diz I que am eu what the sou. Bible Eu says sou. I am. 2 braços. Eu creio, por isso eu falo. I believe, that's why I say. Eu sou filho de Deus. I'm a son Eu sou of herdeiro God. de Deus. I'm heir of Eu God. sou um vencedor. I am Eu sou successful. nação santa. I am holy nation. Eu sou raça eleita. I am holy Eu sou nation. sacerdote real. I am Eu sou o a povo holy de priest. propriedade de Deus. I belong to God. Sou sal da terra. I am the salt of the Eu earth. sou luz do mundo. I am the light of the Eu world. sou conhecido de Deus. God Eu sou knows me. amigo de Deus. I am God's Eu friend. sou escolhido por I am a Deus. chosen one. Eu sou separado por I am a Deus. chosen one. Eu sou predestinado. I am predestined. Sou eleito. I am elected. Sou nova criatura. I am a new Eu creation. sou regenerado. I am a new Sou creation. salvo para sempre. I am saved forever. Sou um abençoado. I am blessed. Sou templo do Espírito I am the Santo. temple of the Holy Sou Spirit. ungido de Deus. I belong to Sou God. forte e ativo. I am strong. Sou livre do poder do diabo. I have freedom from the Sou devil. livre da maldição. I am freedom. Sou I have guardado freedom. pelos anjos de Deus. The angels of the Lord keep me. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. I have what the Bible Eu says I tenho have. vida eterna. I have Eu tenho o sangue de eternal Jesus. life. I have the blood of Eu tenho paz Christ. com Deus. I have peace with Eu tenho o God. selo do Espírito Santo. I have the Holy tenho o Spirit poder do inside of me. Todo-Poderoso. I have the power Eu of tenho a autoridade de the Jesus Almighty Cristo. One. I have the Eu tenho vida em authority abundância. of Jesus. Eu I tenho have toda sorte de abundant life. bênçãos. I have Eu tenho all o the amor sort de of Deus. blessings. I have the Eu love posso of aquilo que a Bíblia God. diz que eu I can posso. do whatever I want. Eu posso resistir à I can tentação. resist to temptation. Eu posso suportar as adversidades. I can do Eu posso whatever I vencer as want. tribulações. I can be a winner. Eu posso pedir a Deus segundo a sua vontade. I can ask everything I want Eu to posso God. todas as coisas I naquele can que me do fortalece. everything in the Eu one posso reinar em who vida. strengthens me. I sou can aquilo que a reign Bíblia in diz que eu life. sou. I am what the Bible Eu tenho says I aquilo que a am. Bíblia diz que eu I have tenho. what the Bible says I Eu have. posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. I can what, Eu posso what mudar the a minha Bible says I can realidade. do. Eu can posso change quebrar My sofismas, reality. altivezes. I can Eu posso break destruir mental fortalezas. fortress. Deus quer que eu mude a minha God realidade. wants me to Renovando a change minha my mente. reality. Eu quero mudar a minha I want realidade. to change my reality. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que Deus diz para I fazer. want to do what God wants me to O que do. eu sou pela graça de What I Deus. am by the grace O of que eu tenho God. pela graça de What I Deus. have by the O grace que eu of God. posso pela graça de What I Deus. can do, I can by the Eu grace serei o of que Deus quer God. que eu seja. I will be what Eu the terei o Lord que Deus wants quer me que eu to tenha. be. I'll have what Eu farei God o que wants Deus me quer que to eu have. faça. I'll do Eu sou capaz. what God wants me to do. Deus é a minha I can capacidade e do minha whatever força. I want because Cabe God is somente a my mim. strength. Avançar e prosseguir por fé. Sem desanimar. I can rule my sem life. desistir. I Maior can é o be que está em strong mim. because Ninguém bigger vai me is what deter. is inside of me. Ninguém vai me parar. No one is going to stop eu me. mesmo farei Not isso even comigo. myself. Minha mente está sendo My renovada. mind is being renewed. Tudo está sendo transformado. Everything is being transformed. Eu estou anulando sofismas. I am now Eu estou destroying arrancando crenças antigas. Eu bad estou thought destruindo patterns. paradigmas. I'm Eu estou destroying destruindo fortalezas. bias Eu thoughts. posso pensar como I Cristo can pensa. think like Christ Eu thinks. tenho a mente de Cristo. I have the mind of Eu Christ. já vejo pela fé I can see by uma faith. nova realidade de A new vida. reality Eu of já life. vejo pela fé I can see uma by nova faith. realidade de A vida. new reality Eu já of vejo life. pela fé I uma can nova see by realidade faith. de vida. A new Eu já reality vejo of pela life. fé uma nova I realidade can de see vida. a new Eu já reality vejo of pela life fé by faith. uma nova realidade de
a vida! new reality of life. Igreja é pela fé. It's by faith, church. Aquilo que nós cremos, nós Everything you believe, falamos. you say. Pai amado e bendito, Our beloved Father, encerramos esta reunião, we are now Jesus, finishing this em sermon grande estilo, in our Pai. wonderful O style, estilo da the Bíblia, style of your Amém. o Word of estilo da God, fé, o with estilo faith, das Lord, coisas espirituais. with spiritual E things. nada mais será como And antes, no, Jesus, nothing is creio. going to be like porque it nós was, Lord, estamos renovando a because we nossa are mente. renewing our Aleluia. minds. E as transformações virão. And we are Em going nome to de see E nós everything being todos transformed. experimentaremos Sim. And we da are tua going to boa, have the wonderful things in agradável our lives. e perfeita vontade. Em nome In de the name of Jesus. Jesus. Aleluia. E aqueles que já destruíram And as if you have fortalezas destroyed nas all suas the mentes, mental fortress, levantam a sua mão para o altar. Raise your hands A to the graça, altar. e The o grace conhecimento do nosso and the Senhor e knowledge of our Salvador Lord Jesus Jesus Christ, o amor de Deus e as all doces His love consolações do and Espírito sweet Santo consolations of the serão Holy Spirit constantes, serão is going to be permanentes na vida de permanent todos in nós. the E lives os que of tomam all the posse church. dessa palavra, digam And if you amém. take possession Amém, eu of this